Hi, au pairs. How are you today? I hope everybody is fine. Vamos para a terceira aula do Desafio das Au Pairs, Tempos Verbais. E hoje a teacher vai falar com vocês sobre o future. E começando aqui compartilhando a tela com vocês, o future, os dois futures que nós vamos falar, tá? Primeiramente, vai ser o will, tá? O que é o will? O will é um modal verb que ele é igualzinho à estrutura do can, né? Então, vejamos aqui. O will é um futuro quando eu não tenho certeza. Ele é um plano, um agendamento, enfim, um compromisso, só que eu não sei se vai realmente acontecer. Por exemplo, eu vou viajar. Eu não comprei passagem, não reservei o hotel, não fiz nada. Então, eu usaria o will, porque ainda é um plan, né? E se eu tiver certeza, eu vou usar o going to, que a teacher colocou aqui já para vocês, tá certo? Então, vamos lá. Qual que é a estrutura do will, tá? A afirmativa nós vamos usar sujeito mais o will mais o VP, que vocês já estão acostumados, que é o verbo principal, mais o complemento, tá? Então, essa é a estrutura do will. O will é um tempo verbal, né? É um modal verb muito fácil da gente usar, tá? Por quê? Porque ele não modifica o verbo, né? Então, ele é bem tranquilo. Negativa, sujeito mais o won't, que é a negativa do will, mais o VP, mais o complemento. Agora vem ela, né? Vem ele, lá vem o VASP, que vocês já estão acostumados. Interrogativa, nós vamos seguir o VASP. Verbo auxiliar, que no caso é o will, tá? Vou colocar ele aqui para vocês se guiarem. Mais o sujeito, mais o verbo principal, mais o complemento. E sempre vai ter um complemento aí, tá? E aí aqui a teacher vai colocar um exemplo para vocês, pensando na afirmativa. I will travel to the USA. É um plano. Por quê? Eu ainda não comprei as passagens. I won't do the dishes. Eu não vou lavar louça. Não é certeza também. Will the kids organize the toys? As crianças vão organizar os brinquedos? Yes, they will. No, they won't. Negativa. Sempre, gente, pensando, né? Perguntou com will, responde com will. Perguntou com they, responde com they. Então, aqui a teacher vai até grifar o the kids, porque aqui embaixo a teacher substituiu pelo pronome they, tá? They will, they won't, right? Então, aqui a gente tem as três formas do will, tá? Exemplos aqui para vocês. A teacher colocou todos na primeira pessoa, mas serve para todas. Vamos colocar aqui, serve para todos os pronomes, todos os sujeitos. É igual para todo mundo, tá? Então, por exemplo, se eu colocasse she aqui, ó, no lugar do I, normal, she will, tá? Se eu colocasse aqui he, ia ficar igual. Então, aqui que a teacher está falando para vocês, ó, o sujeito pode ser qualquer um, tá?
E assim a gente usa o will. Então, will é o futuro sem certeza, tá? Quando eu não tenho certeza que aquele compromisso, que aquele plano vai acontecer. E agora nós vamos falar da certeza. A certeza é o going to, né? Inclusive o nome dele é going to future, tá? E como que ele é formado? A estrutura dele. Então é verbo to be mais going to mais VP mais complemento, tá? Essa é a structure do going to. Vamos lá, então, para afirmativo. Mesmo esquema que a teacher fez com vocês. Então, ó, sujeito mais verbo to be. Lembrando do verbo to be, que é o ser estar. A teacher deu essa aula na primeira, falou sobre o verbo to be na primeira aula do desafio. Se você tem alguma dúvida em relação ao verbo to be, você tem two options. Assistir a primeira aula do desafio, que está lá no YouTube também, juntamente com as outras aulas, ou chamar a teacher aqui no WhatsApp e tirar as dúvidas, que às vezes a gente vai usar, assistiu as aulas, mas às vezes ainda fica alguma dúvida, tá? Então, pode chamar a teacher aqui no WhatsApp e no grupo, né? Vocês têm o link do grupo aí na plataforma. E aí vocês podem tirar as dúvidas de vocês, realizando os exercícios, fixando o conteúdo que a teacher está passando aqui para vocês. Lembrando que esse desafio são os tempos verbais. Os 4 principais tempos verbais que vocês vão usar no processo do intercâmbio de vocês. Desde a escolha da agência, da entrevista da agência, até o seu embarque, até a entrevista do visto, enfim. Esses 4 tempos verbais são a base para você já ter uma comunicação efetiva, dominando o presente, passado, futuro e condicional. E hoje, voltando aqui, a teacher está falando sobre os futures. Então, o futuro que a teacher já falou é o will, e agora estou falando do going to, que é o futuro que eu tenho certeza, tá? Então, estrutura afirmativa: sujeito mais verbo to be, mais o going to, mais o VP, mais o complemento, tá? Então, vamos colocar um exemplo aqui embaixo, acho que fica mais fácil para vocês visualizarem, tá? Então, I'm going to travel to the US in June. Eu tenho certeza que eu vou. Já comprei as passagens, né? Então, essa é a estrutura afirmativa. Tá acompanhando aqui, ó, sujeito, né? Vamos colocar ele de outra cor para vocês se, ó, sujeito, purple com purple. Aí eu tenho o verbo to be, o verbo to be correspondente ao, vamos deixar um amarelinho aqui, verbo to be correspondente ao I'm, tá? Depois eu tenho o going to, que é a estrutura, vamos colocar ele de outra cor aqui, blue, going to aqui, tá? Eu tenho o verbo, o travel, que é o verbo. O que é esse verbo? Esse é o verbo principal. Vamos ver uma outra cor aqui. VP. O verbo principal é o VP. E o restante da frase é o nosso complemento. Vamos por aqui, ó, que é o com que a teacher fala com vocês, tá? Então, essa é a estrutura do going to. Vamos para a negative agora. Então, a negative, gente, nada mais é que a negação do verbo to be, porque o restante, a estrutura restante, vai ficar do mesmo jeito, tá? Então, eu vou ter sujeito mais
Verbo to be, negativo, mais o going to, mais o VP, mais o complemento, tá? E eu vou pegar o mesmo exemplo aqui, ó. Quando eu nego o verbo to be, a gente já sabe, né, que a teacher colocou lá na primeira aula do desafio. Eu nego aqui, então eu vou colocar not. Essa já é uma frase negativa, tá? Eu vou colocar tudo da mesma cor aqui para vocês se policiarem aqui, ó. Negativo, ó. Verbo to be somente que vai para negativa, tá? O restante da estrutura continua a mesma. Então, vocês perceberam que a teacher só trocou o verbo to be, tá? E o verbo to be, ele tem como negativo, vou colocar aqui embaixo para vocês, o I'm not, o aren't e o isn't, tá? Então, essas são as negativas do to be. E vamos para interrogative. Verbo to be no começo, mais o going to, mais o VP, mais o complemento e o ponto de interrogação. Então, essa mesma frase, tá? Que a gente colocou ela aqui. Eu vou fazer a question dela. Você vai viajar para os Estados Unidos em junho? Então, aí, para montar a pergunta, eu vou colocar Are you going to travel in the United States in June? Yes or no? Então, vamos lá, ó. Então, o verbo to be tá aqui no começo, ó. Deixa ali negrito para vocês. Vamos lá. Você vai viajar? Yes, I am. No, I am not. Ok? Lembrando que quando pergunta com you, responde com I, tá? A gente vai colocar em vermelhinho aqui em red para vocês. Quando pergunta com I, responde com you, tá? Então, por isso que tem essa inversão aí que vocês viram que a teacher trocou. Mas, quando pergunta com they, responde com they, com she, responde com she. O único que troca é o I perguntando com you. Então, perguntou com you, responde com I. Perguntou com I, responde com you. Agora, vocês vão realizar as atividades que estão na plataforma, que estão aí no grupo do WhatsApp, para vocês fixarem esses dois pontos que a teacher trabalhou hoje com vocês, que é o futuro, o future, sem certeza, que é o will, e o futuro, com certeza, que é o going to. Alright? Thank you, girls!